falar sobre escassez, né? Como lidar com a falta de recursos na vida e nas organizações, tá? Eu me baseei nesse livro Escassez, do Eldar Shafir, que ele é psicólogo e professor em Harvard, e também do Sendil, e o sobrenome é super difícil de falar, Mulainathan, não sei se pronunciei corretamente, que é também economista e professor em Princeton. Eu convido para quem tiver a fim de ter uma leitura agradável, uma leitura rápida, é um livro super interessante, principalmente nos tempos de hoje. E aí eu vou seguir aqui perguntando para vocês e dizendo o que é escassez, né? O que é a tal da escassez? A escassez, ela é a qualidade, ela é a característica ou ela é a condição do que é escasso. Em economia, ela é uma falta de um bem ou um serviço em relação à sua necessidade. Eu acho que muito que a gente está vivendo hoje, né, enquanto reclusos, que a gente está tendo escassez de várias coisas, escassez de pessoas, escassez de várias coisas que a gente está acostumado na nossa rotina. Então, por esse motivo, eu escolhi também esse livro para a gente colocar um pouquinho no nosso dia a dia, né? Começa dizendo que a escassez é dizer ter menos do que você acha que você precisa. A escassez, ela captura a mente, a gente é absorvido por ela. A mente, ela se direciona automaticamente e fortemente para as necessidades que não são supridas. A escassez, ela é mais do que o simples desprazer de ter muito pouco, né? A escassez, ela muda a maneira como a gente pensa, ela se impõe em nossas mentes. Quando um conceito ocupa nossos pensamentos, a gente vê palavras relacionadas a ele com mais rapidez. Ter menos é obviamente desagradável e pode ter repercussões, por exemplo, na saúde, na segurança ou na educação. A escassez, ela te leva à insatisfação, mas também te leva à luta. E aí ele vai falar um pouquinho aqui de foco, né, de pontos positivos e pontos negativos da escassez. Um ponto positivo que ele traz é que quando a escassez ela captura a mente, a gente se torna mais atento e eficiente. Há muitas situações na vida em que manter um foco ele pode ser um desafio. A gente procrastina no trabalho, isso é muito comum do ser humano, porque a gente se distrai a todo momento. A gente compra produtos com preços altos no supermercado, na mercearia, porque as nossas mentes estão sempre em outro lugar. Um prazo apertado ou a falta de dinheiro faz com que a gente se concentre na tarefa à frente. E com as mentes focadas, a gente tende a errar menos por descuido. Isso faz muito sentido. A escassez, ela nos captura porque é importante e merece a nossa atenção. Mas a escassez, ela também tem um ponto negativo, né? A escassez, ela tende a tirar a nossa expertise e a nossa capacidade de raciocinar sobre um problema. É preciso também diferenciar aí uma simples preocupação de um problema de escassez. A escassez é muito mais complexa do que qualquer preocupação que você tenha, né? E aí ele vem trazendo o conceito de escassez, vem trazendo o conceito de escassez nas organizações. Eles vão trazer um pouquinho o conceito de folga subestimada, que é um impulso padrão. Quando você tem muita coisa para fazer e você costuma arrumar as coisas muito apertado, tão apertado quanto possível para que caiba tudo naquele mesmo instante, naquele mesmo dia. E quando você arruma tudo muito apertado, há uma sensação de que talvez você não esteja fazendo o suficiente. Eles trazem um conceito muito interessante de que você subvaloriza a folga. Um exemplo muito famoso é quando você fala o simplesmente, vou deixar para outro dia, vou deixar para amanhã. E quando você enfrenta a escassez, a folga, ela é uma necessidade. E mesmo assim, com frequência, a gente deixa de nos planejar para isso. A gente deveria, no nosso dia a dia, deixar espaços abertos em nossas agendas para interrupções, para coisas inesperadas, para coisas do dia a dia. E é uma coisa que a gente não faz. Eles trazem muito esse exemplo no livro, que eles falam de quando você coloca uma reunião atrás da outra, um compromisso atrás do outro, porque se você atrasar 5 minutos, obviamente as outras demais vai virar um efeito dominó, então você vai atrasando tudo, quando você vê o fim do seu dia, você conseguiu fazer tudo
desplanejadamente, tudo muito corrido. É como se você... Eles dão um exemplo também no consultório médico, né? Que o médico acaba marcando uma consulta atrás da outra e sempre atrasa, e aí leva isso a 1 hora e meia de atraso. Então, eles trazem muito isso, essa importância de você deixar alguns espaços livres na sua agenda durante o dia. E a gente não está falando de grandes espaços, a gente está falando, de repente, de um espaço de 15 minutos, de 20 minutos entre uma coisa ou outra. De repente, você precisa se deslocar, principalmente em São Paulo, quem está em São Paulo sabe, você precisa se deslocar de um lugar para o outro, é sempre importante que você deixe uma folga, para que você não tumulte a sua agenda e também não prejudique as outras pessoas, né? E aí, eles acabam trazendo um conceito de administrador hipervigilante, que ele fala que justamente, né, inclusive a gente pensa em quem é empresário, em quem tem seu próprio negócio, ou até mesmo você em casa, que no momento de escassez você deve ser esse administrador hipervigilante, né? No momento de escassez você precisa manter os custos baixos, você precisa negociar de forma diligente com fornecedores, com parceiros, você precisa examinar cada item para decidir se uma despesa é realmente necessária. Eu acho que uma coisa muito que a gente tem feito agora, enquanto reclusos, nesse período de quarentena, que as coisas são muito inconstantes, é a gente poder formar parcerias, não ter receio de pedir desconto, de pedir um parcelamento, de pedir como que a gente pode fazer para solucionar. O importante é que a gente vá atrás e consiga identificar o que tem ali de gordura, o que a gente possa tirar, né? É mais fácil conseguir esse tipo de foco em condição de escassez e é mais difícil conseguir em condição de abundância. Eles trazem também bastante, né, esse conceito de abundância que a gente vive no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? E aí eles vêm falar da armadilha do combate ao incêndio, né? É uma coisa que a gente fala muito, né, enquanto a gente trabalha, em qualquer empresa que você estiver trabalhando, é que a gente vive de apagar incêndios. E as organizações que combatem incêndio, elas têm muita coisa em comum, né? O primeiro ponto que eles trazem, na verdade, é que tem problemas demais e tempo de menos. Um segundo ponto é que resolvem os problemas urgentes, mas eles não adiantam os não urgentes, não importa o quanto esses últimos sejam importantes. E um terceiro ponto é que isso leva a um efeito cascata, de modo que a quantidade de trabalho aumenta. Se você não tem um planejamento, se você não tem um to-do, se você não tem uma agenda, você sempre vai ter um problema de apagar incêndio o tempo todo e nunca vai estar fazendo alguma coisa que você planejou para o seu dia, que você planejou para a sua vida, né? Eles explicam de maneira mais simples que o tempo ele é usado para apagar o incêndio imediatamente, apesar de novos incêndios que surgem constantemente, porque nada está sendo feito para impedir. Então, eles explicam que você constantemente quando você fica constantemente apagando incêndio, você se acostuma tanto com aquela situação que você já não faz mais nada, você não faz mais nada para que isso não aconteça, né? Então, você já não se preocupa mais em ter uma agenda organizada, você sabe que seu dia vai ser um dia de apagar incêndio, aí você vai chegar em casa e vai compartilhar com a sua família, e a sua família vai perguntar, como é que foi seu dia, o que você fez hoje? Vai falar, eu fiquei o dia inteiro apagando incêndio. Eu acho que, assim, coisas acontecem no nosso dia, sim, mas é importante que você tenha um roteiro. Se você não seguir um roteiro, se você não seguir um planejamento, isso pode ser muito perigoso, né? O combate ao incêndio, ele leva um tipo muito previsível de erro, né? Tarefas importantes, mas não urgentes, são negligenciadas. Então, quando você fica o tempo todo apagando incêndio, você também deixa de fazer coisas importantes, porque você está só focado naquele problema, só apagando aquele incêndio. Então, como o nome sugere, você está ocupado o tempo todo combatendo aquele problema, aquela urgência e outros problemas, né? Independente da sua importância, são sufocados por coisas que você tem com mais urgência. Chega até a ser uma coisa muito louca, né? Parece muito complexo, mas se você aplicar no seu dia a dia, se você ficar o tempo todo apagando incêndio, você deixa de fazer outras coisas que são importantes também. E aí ele fala que isso daí até é um problema estrutural, tá? Dentro da organização.
Então, muito cuidado quando você, né, de repente, tem um dia ou trabalha em algum lugar, para quem aí é do mercado, alguma coisa assim, que tem esse conceito, isso pode ser um problema muito estrutural, tá? E aí, eles trazem aí uma frase muito importante, né, do Henry David, que ele é tudo, né? Ele é autor, ele é historiador, ele é filósofo, ele é uma figura americana, que o trabalhador eficiente, ele não será encontrado enchendo o seu dia de trabalho, mas passeando pelas tarefas, envolto por uma atmosfera de tranquilidade e lazer. Então, a gente fala muito isso, né? Que tem uma diferença entre você estar ocupado e você estar produtivo, né? Então, muito cuidado quando você fica o tempo todo colocando muitas coisas na sua agenda e, sabe, são coisas que não têm um grau de importância ou demorando muito tempo, uma quantidade absurda para realizar um trabalho. Existe uma diferença muito grande aí entre você ser ocupado e ser produtivo, tá bom? E aí, seguindo em frente, eles trazem também o conceito de largura de banda. E a largura de banda não é aquela internet que você tem na sua casa, não é aquela internet que você tem na sua empresa. Eles trazem aí um outro conceito, né, de largura de banda, que quando a gente costuma ignorar essa largura de banda, que é das nossas vidas mesmo, do nosso corpo, da nossa mente, a gente costuma ignorar quando a gente organiza o nosso tempo, né? Se a gente pensar naturalmente no tempo necessário para completar a nossa lista de afazeres e não na largura de banda que isso vai exigir. Eles dão um exemplo do Henry Ford, né, que reconheceu há mais de um século a distinção entre horas e largura de banda. A sua decisão, né, de instituir as 40 horas semanais naquela época se deu por dois fatores muito importantes para ele, né, que era o aumento de rendimento e o tempo maior para o consumo. Ele viu que não adiantava ele ter trabalhadores fazendo uma escala maior de trabalho, sendo que basicamente eles não estavam sendo tão produtivos. Aí o livro traz vários estudos, né, de pessoas, de empresas que tentaram esse método de fazer mais horas de trabalho e compensar em dias depois. E aí, desses estudos, surgiu que as pessoas mais produtivas mesmo foram aquelas que tinham uma carga de horário assim, constante, mas uma carga de horário adequada ao seu dia, mas constante, né? Então, bastante interessante quando eles trazem aí esse conceito de largura de banda. E aí, eles vêm falar um pouquinho da escassez prolongada, né? E um exemplo muito plausível, muito palpável que eles dão é o sono. Então, eles pedem para a gente considerar o sono como exemplo. As pessoas com escassez de tempo, que trabalham mais horas, elas tentarão comprimir mais no que resta de cada dia. Elas negligenciarão e remendarão as coisas, né? Ou seja, você vai fazer de tudo para você terminar tudo naquele dia, você vai trabalhar muito mais e aí você vai deixar o seu sono, o seu descanso em segundo plano. O sono, ele é um candidato óbvio. Quando você está sem tempo, você dorme um pouco menos e você comprime as tarefas em menos horas de trabalho. Mas os efeitos do sono sobre a produtividade, elas são muito importantes e impressionantes. Os estudos têm mostrado que quando você dorme menos, você fica menos motivado, comete mais erro e se desconcentra com mais frequência. Eu acho assim, é muito comum, né, que a gente tenha um trabalho importante para entregar no outro dia, e isso é que a gente demande mais tempo naquilo, organizando aquilo, que a gente vai dormir mais tarde, e tá tudo bem, isso pode acontecer com qualquer uma das pessoas, mas se você tornar isso uma coisa muito constante no seu dia a dia, e você sempre trabalhar muito, dedicar menos tempo para o seu descanso, para a sua mente, deixar de fazer uma coisa que você gosta, um hobby, uma leitura, interagir na internet, interagir com a sua família, sabe? E você deixar de fazer essas coisas porque você está simplesmente matando o seu dia, de novo, é um conceito muito perigoso, né? Que eles trazem de escassez prolongada. E aí, eles vêm trazendo, né? Uma lição, uma espécie de lição, que a maior lição é a necessidade de focar na administração e no cultivo da largura de banda, apesar das pressões no sentido contrário causadas pela escassez.
aumentar as horas de trabalho, trabalhar mais duro, abrir mão de férias, que é uma coisa que muita gente faz, e por aí em diante, são reações de quem está no túnel. Esse túnel é muito interessante, é uma metáfora que eles usam para quem só vê o que tem na sua frente o tempo todo e negligencia as outras coisas, né? Então eles vão falar o tempo todo de pessoas que só conseguem, que estão no túnel, que só se enxergam dentro do túnel. E aí eles trazem como lição a importância de deixar a mente refrescar um pouco, né? Maximizar essa largura de banda em vez de horas trabalhadas. Então, a gente aqui não está falando que o que você deve ou não fazer, a gente está sugerindo que você tenha sempre um tempo para você, para descanso da sua mente, para que você possa se recuperar, se renovar e que para você volte a ser produtivo no outro dia, que você tenha mais motivação e coisas nesse sentido, tá? E isso eles estão aplicando sempre dentro do conceito das organizações. E agora, a gente vai falar um pouquinho da escassez na vida, né? Porque na vida funciona basicamente na mesma forma, mas com coisas particulares. Então, na vida, você também pode querer transformar algumas renovações automáticas no que eles chamam de atos de vigilância. Eles dão vários exemplos, né, de coisas que você tem automaticamente, eles dão exemplo de poupança, né, quando uma pessoa faz um plano de poupança lá que cai diretamente na folha de pagamento, coisas assim, passa 10 anos, você está contribuindo com a mesma quantia de poupança, seu salário subiu, você teve dissídio, você teve outras coisas, e você continua contribuindo com a mesma coisa, por quê? Porque você faz muita renovação automática na sua vida, e você deixa de ser um vigilante. E é um exemplo muito claro que eles trazem quando você vai verificar o seu seguro de carro, né? Quando você faz o seu plano de seguro de carro, de repente, você pode ter feito ele há anos atrás e por uma renovação automática, você nunca foi vigilante dessa questão na sua vida. Todo ano renova o seguro, cai no seu débito automático e você nem sequer levantou a possibilidade de verificar, de repente, um outro plano, um outro consultor de seguro que te atenda, um outro seguro que te atenda, porque a gente está acostumado o tempo todo na vida da gente às renovações automáticas. É lógico que a gente não está falando aqui que fazer débitos automáticos, né, de contas tradicionais é ruim, pelo contrário, isso ajuda muito a gente não esquecer de pagar os boletos, de fazer as coisas, mas a gente sempre entrando nesse modo de renovação automática, a gente acaba deixando de ser o vigia da nossa própria vida. E aí uma outra coisa que eles falam uma outra coisa de escassez dentro da vida, né? Que quando o seu carro quebra e você precisa de dinheiro para consertar, o desespero vai te levar a fazer até mesmo um empréstimo. E aí ele pode te impedir, de repente, de uma cascata muito maior, que é, de repente, chegar atrasado no trabalho, arriscar de perder o emprego, ou coisas nesse sentido. Então, você fica tão desesperado para poder arrumar aquele item, para você não se atrapalhar em outras coisas na sua vida, que a escassez aumenta a chance de você precisar de um conserto rápido e pagar mais caro por isso, né? Outro exemplo que eles dão, que é bastante interessante aqui para quem gosta, para quem está acostumado a fazer, é a dieta. Que quando você tem qualquer restrição, qualquer tipo de restrição na sua vida, você tem surtos prolongados de pensamentos sobre aquelas escolhas, né? No caso da dieta, né, quando você tem uma restrição e toda dieta não adianta, ela é restritiva, faz você focar cada vez mais em comida e torna mais difícil resistir a ela. Então, o tempo todo, quando eles trazem esse conceito de escassez na vida ou até mesmo nas organizações, é que quando a gente está com falta de alguma coisa, a gente só pensa nessa coisa. Vamos colocar para o momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente sente aí uma escassez de álcool em gel, a gente só fala em álcool em gel, a gente só pensa em álcool em gel. Pô, você vai almoçar, você sai para almoçar quando, né, os restaurantes ainda estavam liberados antes, né,
dos decretos municipais de fechar os locais, poxa, você ia almoçar, as pessoas só falavam de álcool em gel, as pessoas só falavam que não tinha álcool em gel, que não tinha máscara. Então, quando você lida com a escassez de alguma coisa, você tem, é muito costume, é da própria mente, que você só fale sobre aquilo, né? Quando você lida com escassez de gente, o que você faz na sua vida? Você só fala sobre isso, você só pensa em solidão. Então, a escassez, ela pode ser muito perigosa na vida da gente, né? A gente tem que saber dosar e ter equilíbrio, assim, no que a gente pensa sobre ela. E aí, ele vai falar um pouquinho sobre obstáculos, eles, né, desculpa, o tempo todo eu falo no singular, mas são eles, né, eles vão falar aí sobre obstáculos, né, que o mau planejamento, a procrastinação e o esquecimento, eles podem transformar passos aparentemente pequenos em grandes obstáculos. Então, quando a gente não planeja as coisas podem ficar muito piores. E aí a gente volta em toda aquela questão que a gente falou de agenda, de ter um compromisso, de ter uma agenda clara, de ter um to-do, né? Então, isso é muito aplicável no conceito do livro. Um pouquinho do conceito de abundância, né? Que é uma coisa, que é um capítulo muito interessante no livro, que eles falam que a escassez costuma a começar com abundância, né? Por exemplo, ninguém ligava para álcool gel antes, gente. Ninguém estava nem aí com álcool gel. Você tinha um álcool gel dentro da sua casa, lá que estava velho, de 3 anos guardado no armário, que você nem lembrava que ele existia. Né? Então, quando você tem uma abundância daquilo e no momento começa a te fazer falta, isso é muito problemático. Em um mundo de escassez, os prazos longos são uma receita para os problemas, né? E quando a gente está em um período de abundância, a gente deixa de reservar uma folga para o futuro. Com isso, a gente pode, de alguma maneira, seguir na direção de tornar o nosso ambiente à prova de escassez. E quando a gente entende a lógica, a gente pode minimizar as consequências negativas, né? Então, isso quer dizer o quê? Você ter uma poupança, um fundo de caixa, alguma garantia de que no momento muito oportuno, no momento muito complexo, né, como que a gente está vivendo, que você tenha sempre um plano B, alguma coisa na manga, para não te pegar de forma... para não te pegar de forma surpresa, né? Então, quando a gente consegue a gente faz essa prova de escassez, a gente começa a entender como funcionam as coisas, como funciona a lógica. Eu garanto para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, para todo mundo que está participando aqui, que nunca mais vai faltar álcool em gel na sua casa. O desespero vai ser tão grande, que a gente nunca mais vai deixar faltar isso, porque a gente sempre vai pensar, e se acontecer um dia, e se acontecer lá de novo? Isso não quer dizer que a gente vai armazenar, que a gente vai fazer estoque, mas são coisas que você não prestava atenção antes e que agora você começa a dar uma importância, tá? E aí, eles dizem que o importante é avaliar como a compreensão da escassez pode nos ajudar a pensar de maneira diferente a administrar problemas duradouros, né? Essa realmente é uma frase que fica, que eu acho que a gente pode levar para a vida, se a gente conseguir enxergar e avaliar como é que a gente pode pensar a respeito, com certeza as coisas vão mudar futuramente, com certeza num próximo momento, é lógico, nada vai ser igual do que a gente está vivendo nesse momento, mas eu acredito que numa próxima vez, num próximo período de escassez de alguma coisa, a gente vai ter um plano B, a gente vai conseguir pensar melhor e raciocinar mais sobre as coisas, tá? E é isso, gente. Eu encerro aqui o meu webinar de hoje. A gente ainda tem aí uns minutinhos para falar. Desculpe se eu corri aqui, eu fiquei com receio de que não desse tempo de encaixar tudo, porque é muita coisa. E aí, eu só queria dizer para vocês que no final do livro, é uma coisa muito interessante na conclusão, quando eles colocam, que é obviamente que eles não conseguiram entregar o livro no prazo. Então, você dá até risada, né? Porque depois de você ler um livro sobre isso, fazer um mega roteiro sobre isso, é claro, é óbvio
que eles não conseguiram lidar com isso e não conseguiram entregar o livro para a editora no prazo que eles precisavam. E é isso, gente. Eu fico aqui aberta a qualquer comentário, perguntas, enfim. Acho que aí é com você, né, Fê? Boa, Ana. Parabéns pela apresentação aí, grande finale também. Boa audiência na sala também, bastante gente conectado. Parabéns Legal. aí, obrigado por aceitar o desafio aí, topar o desafio com a gente, tá bom? Tem alguns comentários, o pessoal tá digitando aqui também. Enquanto eu vou fazendo aqui a leitura dos comentários, nas interações na sala aqui, só vou pedir a gentileza de você com relação ao fone aí, para a galera da live daqui a pouco já poder interagir também, que o Michel vai entrar. Já tirei Legal. aqui, galera deve estar ouvindo aí. Boa, boa. Vamos lá então, pessoal. Bom, antes de mais nada, deixa eu só já passar minha observação aqui também sobre tudo que você falou, muito, muito pontual, muito oportuno também. E a gente, você deve conhecer melhor do que eu, né, Nayara? A gente tem um mentor, uma pessoa, né, que ali, que vive no nosso meio ali, que fala muito de uma coisa chamada PMT, né, que é o propósito massivo transformador, né? Então, é aquele negócio, uma pergunta-chave. Qual é o real motivo da sua existência? Então, assim, você tem várias coisas, várias tarefas, coisas emergenciais, como você citou, mas você nunca pode perder o foco daquilo que é o que vai fazer mudar a sua vida. Então é muito importante a gente relembrar isso, a gente ouve constantemente isso lá na Master, né? Então é importante focar isso, essa sigla PMT. E outra coisa também que ficou muito assim, me provocou bastante a questão do tempo, tá? A questão do tempo que para nós é o recurso mais importante que nós temos e ele é único e igual para todas as pessoas no mundo, tá? Então ele não faz diferença entre classe social, entre raça, entre nada. Então vamos usar esse que é o principal recurso, tá? Obrigado pela contribuição. Deixa eu ler aqui o que o pessoal colocou. É, Começando aqui pelo Rodrigo. Obrigado, Ná, parabéns por aceitar o desafio, cumprir com ótimo preparo. Marcelão coloca, muito bom, Nayara. Gostei, parabéns pela apresentação. Marco Almeida Pinheiros, ótimo tema, Nayara. A escassez nos deixa mais forte, muito bom. Hugo Colombini também agradece. Marisa, adorei o conteúdo, Nayara, obrigado. O Roger também dá os parabéns, obrigado pela apresentação. Nos leva a uma grande reflexão da forma como vivíamos e como estamos vivendo hoje. A Daniela Tavares, da Faria Lima, coloca emoticons aqui, os emojis, bonitinho, coração para você. Walter Vidas, parabéns pelo webinar, foi ótimo. Aline Macedo, muito bom, parabéns, bastante pertinente. A Carol, parabéns pela apresentação, um tema totalmente ligado ao nosso cenário atual. E mais, é isso. Agora eu abro aí do espaço para o Michel colocar também as interações da live. Parabéns mais uma vez, Ná. Obrigada, Fê. Agora é vez aí do pessoal das redes sociais, né? Boa, boa, Fê. Nayara, show de bola, muito bom, parabéns. Parabéns pelo conteúdo, pela apresentação, pela forma de apresentar o conteúdo. Principalmente no Instagram aqui, chuva de coraçõezinhos. Aê, galera. Um dos top 3 recordes de coraçõezinhos hoje das nossas lives. E no Facebook e Instagram, aqui tem várias observações e comentários aqui também. A Cláudia comentou que, no comecinho, quando você falou de foco, ela falou que manter o foco é fundamental, principalmente nesse momento de rotinas de home office. Exato. O Hudson colocou que hoje em dia as pessoas ficam mais ocupadas do que produtivas. E isso também leva, às vezes, a esse ponto de escassez. O Pedro também falou que esse é um momento também bom de reflexão sobre nossos atos e consumos. A Carla complementa também em cima, falando que adorou o tema e como você trouxe as informações e suas ideias. E, por final, tem a pergunta aqui da sua amiga Thaís, que pergunta se existe algum conselho no livro da melhor abordagem para tratar desses assuntos com clientes ou chefes.
Não, eles não trazem nenhum conselho no livro para você abordar esse tema. Uma forma de você poder abordar é você poder mostrar esse webinar para o seu chefe, para o seu chefe, para o seu parceiro, vai estar disponível aí nas redes sociais, é meia horinha só, e eu acho que é uma coisa que a gente pode espalhar para todo mundo e pode indicar o livro, inclusive, né? Já que eles não trazem nenhum conselho, eu acho que é uma coisa bem interessante a gente poder indicar o livro. O livro é uma leitura super, apesar de ter mais de 350 páginas, é uma leitura super fluida e dá para indicar para qualquer pessoa. Ótimo, Nayara. Obrigado mais uma vez, parabéns pela apresentação. Agora, uns recadinhos finais aqui para todos. Link da pesquisa de satisfação já está disponível aí no chat para quem participou ao vivo. Para quem vai ver depois aí, gravação das lives ou mesmo acesso no UniAG, também responda o link da pesquisa. E, pessoal, hoje ainda vai ser disponibilizado, depois aí do final do webinar, né? Essa apresentação também já vai estar lá dentro do nosso UniAG. E a grade dos treinamentos da próxima semana, tá? Nós aí fizemos um trabalho, vai ter uma grade também super especial para a próxima semana e já inicia na segunda-feira com o nosso conhecido Cláudio Luvisotti, tá? Um consultor... Quem que vai perder o Luvisotti? Exatamente, é imperdível, tá? Um consultor renomado no mercado aí, já foi palestrante de convenção Alpha Graphics, ele vai trazer um tema muito provocativo, eu diria, né? Mas, assim, é fantástico. Para quem ainda não conhece o Luvisotti, dá uma pesquisada já na internet, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Não percam, tá? Na segunda-feira, 9h30, vai ter um tema fantástico dele. Ó, só para ter uma ideia, o tema é Você em Alta e um Mundo em Baixa. Então, por aí você já tem uma ideia, tá bom, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela participação. E é isso. Obrigado, Ná. Obrigado pelo desafio. Valeu. Obrigada, Fê. Só queria complementar e deixar essa mensagem final falando para você. Fique em casa, para todo mundo ficar em casa, cuidar da sua família, cuidar das pessoas que você ama e ter respeito ao próximo sempre.